caminhando e aos educadores e às educadoras do MST. São Paulo, 1996. Uma de minhas preocupações enquanto educador, portanto, enquanto político, tem sido o problema da reforma agrária no Brasil. Quer dizer, a questão. E até o que eu poderia dizer, algumas das considerações que eu venho fazendo silenciosamente, porque na verdade eu até não escrevi detalhadamente sobre a questão, algumas das considerações eu acho que são de natureza universal. Por exemplo, se a gente se põe diante da reforma agrária enquanto abstração, até se a gente se perguntar em torno de quê ou de outra forma, o que é que implica, o que é que pode estar implícito na reforma agrária, na ação da reforma agrária, na prática da reforma agrária. Eu tenho a impressão de que se a gente fizer um arrolamento de diferentes campos que participarão necessariamente do projeto da reforma agrária, de uma prática da reforma agrária, a gente tem, por exemplo, a questão do alimento. Quer dizer, a gente tem o problema alimentar que vai ser tocado diretamente pela reforma agrária. A gente tem a questão da saúde, que não pode ser separada de um processo de transformação da realidade concreta e de transformações de relações sociais que passam a dar-se dentro do projeto da reforma agrária em ação. A gente não pode se distanciar ou esquecer a questão da saúde, que não pode ser separada de um processo de transformação da realidade concreta e das transformações de relações sociais, que passam a dar-se dentro do projeto da reforma agrária em ação. A gente não pode se distanciar ou esquecer da saúde. A saúde é um dos problemas que um projeto de reforma agrária tem necessariamente que enfrentar. Quer dizer, a melhoria da saúde, dos níveis de saúde, mas, obviamente, em outra dimensão fundamental, que é a maior rentabilidade do trabalho agrícola. Quer dizer, quando a gente faz uma reforma agrária, tem que se preocupar com o aumento, por exemplo, da produção dentro das áreas. O ideal, aliás, é sem sacrificar a experiência da mão de obra, o direito de que a pessoa tem de trabalhar. É modernizando o instrumental que a gente alcança um mundo concreto. É aumentar a produção, diminuindo até a área de uso da plantação, por exemplo. Este problema, que envolve necessariamente a questão do processo produtivo, portanto, ao mesmo tempo agrícola, é também econômico. É um outro dado que não se pode esconder, negar num processo desses. Por isso mesmo, há uma outra questão indiscutível no processo produtivo da reforma agrária, que é a preocupação com a geografia física da área que você vai atuar com a reforma agrária, e a geografia humana que existe aí dentro, e a geografia econômica. É claro que esta é uma dimensão mais sofisticada, mas que a reforma agrária um dia vai chegar nela também. Mas você não pode tocar em geografia sem tocar em história. Quer dizer, a geografia se prolonga na história, indiscutivelmente. Não tem nenhuma geografia que não seja simultaneamente cultura e histórica. Ora, a educação, a prática educativa, se acha no centro destas preocupações. Quer dizer, a prática educativa viabiliza os conhecimentos em torno destas preocupações. Quer dizer, a prática educativa tem que estar vinculada à questão da produção, tem que estar vinculada à questão da cultura, tem que estar vinculada à história. No fundo, o processo de reforma agrária inaugura uma nova história dos homens e das mulheres. Inaugura uma nova cultura, a cultura que nasce de um processo de transformação do mundo. E por isto mesmo, ela implica em transformações sociais. A cultura como agente das transformações também quer dizer a superação, por exemplo, de uma cultura profundamente paternalista e fatalista, em que um camponês se perdia na perda de si mesmo, enquanto objeto quase puro do processo de produção
excluído do processo de produção. Quando ele se reincorpora ao processo de produção, evidentemente ele ganha uma posição social, histórica e cultural que ele não tinha. Ele termina a partir das transformações que ele vê realizando-se socialmente na sua comunidade. Ele descobre que agora o fatalismo já não explica coisa nenhuma. Então ele descobre que tem sido capaz de transformar a Terra. Ele é capaz de transformar também a história, de transformar a cultura. Então, da posição fatalista, ele renasce numa posição de inserção, de presença na história. Não mais como objeto dela, mas também como sujeito da história. Ora, isso tudo são tarefas educativas e políticas. Então, trabalhar no sentido de ajudar os homens e mulheres brasileiros a exercer o direito de estar de pé no chão, cavando e retificando o chão, fazendo com que o chão produza melhor, é um direito e um dever nosso. E a educação é uma das portas, ou é uma das chaves para abrir estas portas. Eu nunca me esqueço de uma frase linda de um educador alfabetizador, um camponês sem terra de um assentamento enorme no Rio Grande do Sul, aonde eu fui. Um dia, pela força de nosso trabalho e de nossa luta, cortamos os arames farpados do latifúndio e entramos nele. Mas quando nele chegamos, descobrimos que existem outros arames farpados, como o arame da nossa ignorância. E então ali eu percebi melhor ainda naquele dia que quanto mais ignorantes, quanto mais inocentes diante do mundo, tanto melhor para os donos do mundo. E quanto mais sabido no sentido de conhecer, tanto mais medrosos ficarão os donos do mundo. Então eu acho que isto não é uma tarefa só política, que não é só ideológica, e que sendo política e ideológica, é sobretudo pedagógica. Não há reforma agrária sem isto. Eu vou mandar um recado para os jovens, professores e professoras, que é exatamente o seguinte: vivam por mim, já que eu não posso viver a alegria de trabalhar com crianças e adultos, que com sua luta e com sua esperança estão conseguindo ser eles mesmos e elas mesmas.